relação à nossa prática pediátrica, a sepse neonatal é uma afecção muito importante no período neonatal devido à sua alta mortalidade. A incidência é muito grande nos recém-nascidos de muito baixo peso, ou seja, aqueles com peso abaixo de 1,5 kg, e é extremamente importante que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico preciso para iniciar esse antibiótico em tempo hábil e, com isso, reduzir a morbimortalidade da sepse. A gente vai começar falando sobre a sepse neonatal precoce, que é aquela infecção que ocorre nas primeiras 48 a 72 horas de vida. Vocês vão encontrar alguma divergência na literatura, algumas falam até 48, outras até 72, então a gente vai fechar como nos primeiros 3 dias de vida. A sepse precoce ela está diretamente relacionada a fatores gestacionais ou do período periparto. Então, a gente pode ter a infecção ocorrendo antes ou ao nascimento. O que isso significa? Que eu posso ter ascensão de bactérias através do líquido amniótico contaminado, ou eu posso ter o meu bebê nascendo de parto vaginal e entrando em contato com as bactérias que estão presentes no trato genital dessa mãe. Existem alguns fatores de risco que estão associados com a sepse neonatal precoce. Tem fatores maternos e fatores neonatais. Isso é importante que a gente saiba, os fatores maternos principalmente. Então, a febre intraparto é um fator, a infecção do trato urinário, cujo tratamento foi iniciado a menos de 48 a 72 horas do nascimento do bebê, o SWAB vaginal e anal, que é positivo para o estrepto B, ou também chamado de Streptococcus agalacti, é o estrepto beta-hemolítico do grupo B, o famoso estrepto B. A gente tem como fator de risco a bolsa rota prolongada, ou seja, acima de 18 horas, a corioamnionites materna. Aqui eu chamo a atenção de vocês, porque na prática, muitas vezes se tende a considerar a corioamnionites como um líquido amniótico fétido. Isso não é diagnóstico de corioamnionites. Então, para a gente falar que a mãe tem corioamnionites, eu preciso de febre materna intraparto, ou seja, ela tem uma temperatura maior ou igual a 38 graus, e isso está associado a um de 3 fatores. O primeiro, leucocitose materna, o segundo, uma taquicardia fetal, e o terceiro, aí sim eu entro com a secreção purulenta cervical, tá? Então, para o diagnóstico, eu preciso aí desses critérios. Outro fator de risco é a história materna de um filho anterior que teve sepse precoce por estrepto B e antibiótico profilaxia inadequada ou não foi feita numa gestante que tinha indicação. Dos fatores neonatais, a prematuridade por si só é um fator de risco. Além de Apgar abaixo de 7 no 5º minuto, a gente tem taquicardia fetal, sexo masculino e primeiro gemelar também são fatores de risco. E quais são os agentes etiológicos da sepse precoce? Então, como a gente falou que ela está relacionada diretamente a fatores gestacionais ou do periparto, a gente vai pensar em bactérias que estão colonizando o trato genital materno. A principal delas, que sempre tem que vir na nossa cabeça, é o estrepto B. Além disso, pode ser a Escherichia coli, a Listeria, os estáfilos, a Klebsiella, a Pseudomonas, o Enterobacter, mas não se esqueçam do estrepto beta-hemolítico do grupo B. E como que a gente poderia prevenir essa sepse de origem precoce, né? Essa sepse, essa infecção que ocorre precocemente? A gente poderia começar uma prevenção ainda no pré-natal, submetendo essas gestantes a um SWAB reto-vaginal, que ela vai realizar entre 36 e 37 semanas, com o intuito de pesquisar a colonização pelo estrepto B. Então, a gestante seria submetida a esse SWAB. Se ele viesse positivo, a gente avaliaria a necessidade da antibiótico-terapia profilática, tentando então prevenir a sepse precoce. Então, quais são as gestantes que teriam indicação de receber o antibiótico profilático? São aquelas que chegam na maternidade, as gestantes que chegam com um SWAB reto-vaginal positivo para o estrepto B. A gente tem uma exceção, que é a gestante que vai ser submetida a uma cesariana eletiva. Ela não entrou em trabalho de parto, ou seja, as membranas estão intactas. Se é uma gestante que está em trabalho de parto e por uma falha de progressão, uma parada de progressão, ela é submetida a uma cesariana,
e ela é estrepto B positivo, ela tem indicação de antibiótico profilático. Aqui a gente está falando sem trabalho de parto. Por quê? Porque o trabalho de parto ele pode ser responsável por uma rotura alta, por exemplo, das membranas, e dessa membrana, e com isso a ascensão de bactérias. Então tem que ser cesariana eletiva sem trabalho de parto. Essa, mesmo sendo um SUAB positivo, não precisaria, tá? Urocultura positiva para estrepto em qualquer trimestre da gestação é critério para antibiótico profilático, isso significa que ela é colonizada. A história de infecção num filho anterior por estrepto B também é fator para o antibiótico, é um fator que ela é candidata a receber antibiótico profilaxia. E aquela mãe que chega na maternidade com SUAB desconhecida, ou seja, ela não realizou. Se ela tiver um trabalho de parto prematuro iminente, isso é critério de antibiótico profilático. Se ela tiver uma bolsa rota prolongada acima de 18 horas, também deve receber. E se ela tiver febre intraparto, ela também deve receber o antibiótico profilático. Uma mãe que nessa gestação não realizou o SUAB retovaginal, mas sabidamente na gestação anterior ela tinha o estrepto positivo, ela também é candidata para antibiótico profilaxia, tá ok? E como que é feito esse antibiótico? Então as gestantes elas vão receber penicilina cristalina ou ampicilina, elas recebem uma dose de ataque seguida por uma dose de manutenção a cada 4 horas até o momento do parto. Gestantes alérgicas vão receber cefazolina, clindamicina, vancomicina, mas para que a gente considere uma profilaxia adequada, né, para a prevenção da sepse neonatal precoce, a gente precisa que esse antibiótico ele tenha sido iniciado pelo menos 4 horas antes do parto e que essa mãe tenha recebido a penicilina ou ampicilina. Então, se é uma gestante que chegou em trabalho de parto, ela era estrepto B positivo, ela recebeu o antibiótico 2 horas antes do parto. A gente vai considerar presença de fator de risco com antibiótico profilaxia inadequada, tá ok? Preciso que tenha pelo menos 4 horas da antibiótico terapia. E quais são as manifestações clínicas que esse recém-nascido apresenta? Então, na sepse precoce, a gente vai observar que os sinais são muito inespecíficos e existem outras afecções do período neonatal que podem ser confundidas. Mas o bebê pode apresentar uma sucção débil, uma recusa alimentar, ele fica hipoativo, tem dificuldade respiratória, pode fazer apneia, instabilidade térmica, vômitos, lesões de pele como petequias. E para os neonatologistas, o que a gente escuta muito é que esse recém-nascido não está bem, ele não parece bem, esse bebê está esquisito. Então a gente pensa na sepse precoce. Vamos lembrar que um bebê com hipoglicemia, ele pode ter sucção débil, ele pode ficar hipoativo. Um bebê hipotérmico, ou seja, com temperatura abaixo de 36,5, esse bebê, ele também pode ficar taquipneico, ele pode fazer queda de saturação. Um bebê que está policitêmico, ou seja, ele tem um hematócrito acima de 65%, ele também pode fazer apneia, ele pode ficar hipoativo. Então, existem diversas afecções que a gente precisa fazer diagnóstico diferencial. Para a sepse precoce, a gente vai avaliar a presença de fatores de risco, a presença de manifestações clínicas e contar com uma avaliação laboratorial que pode contribuir para esse diagnóstico. E quais são os exames laboratoriais que a gente vai pedir para a sepse precoce? Então, a gente vai solicitar uma hemocultura que é o padrão ouro. Apesar da baixa sensibilidade da hemocultura, ela continua sendo o padrão ouro para o diagnóstico. Importante que na coleta da hemocultura a gente colha um volume adequado para essa análise e a gente tenha técnicas assépticas, né, para evitar a contaminação durante a coleta. O hemograma. É importante a gente conhecer como que ele se comporta no recém-nascido. Então, nas primeiras horas de vida, esse bebê pode apresentar uma leucocitose e isso não é patológico. Então, um bebê asfixiado, ele pode ter, durante o choro, eu posso ter uma leucocitose. O que se fala na literatura é que esse hemograma seja coletado, no mínimo, após 6 a 12 horas de vida, para que a gente possa não ter esses fatores confundidores. Diante de um hemograma com uma leucocitose acima de 25.000, uma leucopenia leucócitos abaixo de 5.000, plaquetas menores que 100.000, a gente vai pensar então em sepse precoce.
Quando a gente tem uma relação IT, a gente avalia isso também no hemograma. A gente avalia os neutrófilos jovens, metamielócitos, mielócitos e bastonetes, e avalia todos os neutrófilos. Então, a gente soma os neutrófilos jovens, os imaturos, e divide pelos neutrófilos totais. Quando essa relação IT ela é maior ou igual a 0,2, isso é muito sugestivo de sepse, tá? Então, lembre-se que o hemograma ele é inespecífico, a gente avalia leucopenia ou leucocitose, plaquetopenia e a relação neutrófilos jovens sobre os neutrófilos totais. A proteína C reativa é um marcador inflamatório que também pode estar alterado em diversas situações. Então, a gente utiliza esse marcador para excluir o diagnóstico. Ele tem um valor preditivo negativo muito alto. Então, se ele veio negativo, isso exclui o diagnóstico. Quando que a gente vai fazer líquor para sepse precoce? Então, o líquor vai ser feito quando eu tenho uma hemocultura positiva, eu indico a punção lombar. Quando eu tenho uma hemocultura negativa, mas o meu bebê ele está sintomático e ele vai ser tratado empiricamente como sepse precoce, eu também vou puncioná-lo. Então, duas situações que a gente vai realizar a punção lombar: hemocultura positiva e hemocultura negativa com um recém-nascido sintomático que será tratado empiricamente como sepse. Então, na prática clínica, a gente faz o que em relação à punção lombar? É um recém-nascido com uma mãe estrépito desconhecido, é um bebê que está sintomático, a gente vai coletar os exames que fazem parte do rastreio infeccioso da sepse precoce, que é a hemocultura padrão ouro, hemograma e PCR. A gente vai iniciar um antibiótico e em 36 a 48 horas a gente reavalia esse recém-nascido. Avalia do ponto de vista laboratorial e clínico. Então, se esse bebê positivo em hemocultura, a gente vai fazer punção lombar, a gente vai tratar como sepse. Se esse recém-nascido ele tem uma cultura parcial negativa, os exames laboratoriais melhoraram e esse bebê melhorou clinicamente, a gente suspende o antibiótico e aí ele nem vai para a punção lombar, entendido? Outros exames que podem ser solicitados para a sepse precoce, mas não fazem parte do rastreio inicial, são radiografia de tórax ou abdômen, aspirado traqueal, se houver uma suspeita de um quadro pulmonar ou um quadro abdominal para radiografia de abdômen, e urina. Então, a urina, ela não faz parte da propedêutica inicial, mas se eu tenho um recém-nascido sabidamente que tem uma nefropatia obstrutiva, que pode evoluir com uma infecção urinária, aí eu avalio a coleta da urina, tá? Então, para sepse precoce, hemocultura, hemograma e PCR e o líquor de acordo com as duas indicações que a gente falou. Como que a gente trata a sepse precoce? Então, a gente entra com um antibiótico empírico, ampicilina ou penicilina cristalina, associada a um aminoglicosídeo, gentamicina ou amicacina. As cefalosporinas de terceira ou quarta geração, a gente tenta evitá-las devido à grande indução de resistência bacteriana, mas em alguns casos a gente vai utilizar. Casos de meningite, casos de insuficiência renal aguda, lembrando que os aminoglicosídeos, eles são nefrotóxicos, e em casos onde eu tenho bactérias resistentes aos aminoglicosídeos. Qual é o tempo de tratamento dessa infecção? Então, na literatura, a gente vai encontrar que a sepse sem foco, de 7 a 10 dias de antibiótico, de foco pulmonar, 10 dias, meningite, um mínimo de 14 até 21 dias, e a osteomielite, um tratamento mais prolongado, até 28 dias. O que a gente tem na tendência atualmente é que haja uma redução no tempo de tratamento, mas na literatura a gente ainda encontra esse tempo de tratamento.